seja bem-vindo a mais um podcast do Ser o Ser. Hoje eu tô aqui de novo com a Rafa, já ela se apresenta, para a gente falar sobre um tema muito legal, que é dinâmica de família versus trabalho. Acho que esse é um tema bem polêmico na sociedade em que a gente vive hoje, principalmente para as mulheres, mas tem se estendido para alguns homens também, né, essa dinâmica. Enfim, Rafa, para a galera que ainda não te conhece, que está caindo de paraquedas agora nesse episódio, quem você é? Eu sou Rafaela Pacheco, eu sou astróloga e trabalho também com desenho humano. Muito legal. Mais tarde, no final do episódio, eu vou deixar aqui também na descrição todos os links para vocês encontrarem ela, tá bem? Mas estou aqui com ela hoje, que acabou de ser mãe. A gente está explorando esse universo, esse tema, para a gente falar um pouquinho sobre dinâmica de família versus trabalho, o quão difícil que é a gente ter a nossa rotina de trabalho nesse mundo que exige tanto, que tem tantas cobranças, que tem tanta pressão, né, para a gente entregar, para a gente estar ali ativa, versus a dinâmica da família em si, né? Porque você tem dois trabalhos, um em casa e um físico, né? Sim. Como fazer para poder ter uma dinâmica saudável e equilibrada? Eu acho que é uma aventura de todos nós. A gente mergulhar a ponto de entender aonde tem um equilíbrio, né? Que você consegue estar ali entregando sua rotina, seu trabalho, porque tem autocobrança, sua autocobrança e ao mesmo tempo cuidando da tua casa, tendo uma organização familiar, porque para muitos isso é bobeira. O que você acha? Então, eu acho que para cada pessoa, para cada mulher é diferente, né? A rotina que funciona para mim não vai ser a mesma rotina que vai funcionar para você. Então, eu acho primeiro que a gente tem que encontrar qual o melhor tipo de rotina pra gente. Olha, carinho, vai. Agora não. Então, eu acho que a gente tem que encontrar qual é o melhor tipo de rotina pra gente, pra cada pessoa, pra cada mulher vai ser diferente, né? E a gente tem, né, a gente tendo ali o nosso autoconhecimento, a gente consegue entender qual tipo de rotina funciona ou não pra gente, mas ainda assim a gente tem que testar e tem que experimentar. E é através da experimentação que a gente vai adaptando uma coisa ali, vendo o que funciona, o que não funciona, e resgatando isso, né, pra conseguir equilibrar todos esses pratos, né, que a gente tá sempre assim carregando, né? Eu acho assim, a sociedade hoje em dia, ela exige muito, né? O mercado de trabalho exige de uma forma exagerada Sim. das pessoas, né? E tem gente que gosta, né? Que romantiza. Isso, que vai romantizar essa coisa exacerbada, né? Essa coisa intensa de trabalho. Mas, na realidade, em alguns momentos da sua vida, isso pode ser bem interessante. Você pode querer, pode ser uma ocupação, pode ser uma fuga necessária, porque às vezes a fuga ela é importante. Tá tão pesado que a pessoa não consegue olhar para tudo ao mesmo tempo, ela vai ter que escolher para onde ela vai olhar. Entende? E é uma escolha, pode ser uma escolha, Sim. entende? E não tem julgamento, gente. Às vezes a vida te entrega tantos desafios que você vai ter que escolher qual desafio você quer colocar no colo, né? Eu falo pra minha dentista isso. Porque eu uso aquele Invisible Line, você também, né? Uhum. E aí, de vez em quando, ela fala assim pra mim, você não está usando direito. Eu falo pra ela assim, olha, pensa assim, é como se tivesse um monte de pepino no meu colo. Não cabe todos eles no meu colo. Eu tenho que escolher qual que vai ficar no meu colo. Então eu tiro esse às vezes. A gente tem que priorizar os pepinos. Isso. Priorizar todo momento, né? Então, agora, o que eu preciso fazer agora? Qual o desafio que eu tô apta a superar agora? Que eu posso lidar agora? Que eu tenho essa capacidade, né? É sobre a gente se cuidar também e estabelecer os nossos limites. Exato, estabelecer os seus limites. Então eu acho até que, tipo, em algum momento, se a pessoa quiser ter uma rotina intensa de trabalho, porque ela tá fazendo um projeto se concretizar, porque ela tá precisando ocupar a cabeça, acho que não tem problema nenhum. Se isso for uma coisa consciente, se isso for uma coisa que está nutrindo a pessoa, né? Porque às vezes eu posso dizer isso, eu tô numa loucura de trabalho, mas ele me nutre, eu termino o dia realizada, feliz, mas completamente intensa de trabalho. E é natural, entende? Agora, eu não posso abrir mão de algumas coisas na minha rotina, da minha dinâmica familiar.
E se eu percebo que eu não tô tendo tempo para essas pequenas coisas, aí mora o problema, porque isso não vai me nutrir. Eu Né? também sou assim. Eu sou uma pessoa que preza muito pela organização. Tá num ambiente, num lugar, e eu trabalho de casa, né? Então, Uhum. tá com a minha casa desorganizada, vendo que tem coisa pra fazer, vendo que tem louça pra lavar, é muito difícil eu conseguir me concentrar no meu trabalho, né? Então, para mim, tanto é que a gente já pode começar a falar um pouco sobre a dinâmica da Claro. rotina. Porque de manhã, né, eu tenho uma bebê pequenininha e ela faz 2 sonecas por dia, né? E aí na soneca da manhã, que é a primeira soneca, é a soneca que eu organizo a casa, porque eu preciso primeiro organizar a casa. Então eu limpo, eu boto coisa na pia, enfim, arrumo coisas de casa, organizo a minha agenda do dia, né? Tá tudo assim, aí eu me sinto em paz. Depois, na segunda soneca dela à tarde, que é a hora que eu vou trabalhar. Porque tá tudo organizado. Então eu consigo atender as pessoas, eu consigo produzir conteúdo, eu consigo responder mensagem, gravar vídeo quando tem que gravar, enfim, fazer meus atendimentos, minhas análises nesse horário. Então, pra mim, eu entendi que isso é importante pra mim e que não adianta misturar. Eu não consigo ter um curto espaço de tempo e fazer um pouco disso, um pouco daquilo. Eu preciso fazer só uma coisa, sou uma Entendi. projetora, né? Eu preciso fazer só uma coisa por vez e terminar aquilo para depois passar para um próximo passo. Então é isso que Entendi. funciona para mim. E isso é puro autoconhecimento, né? Entender qual dinâmica que é mais saudável para você, é, podendo fazer um pouco de tudo, né? E o que é importante para você. Entender o que é importante para você é autoconhecimento e como formar uma dinâmica que faz sentido para você é autoconhecimento, né? Exato, exato. Até para você estabelecer o que faz sentido para você focar e mergulhar a cada momento da tua vida, né? Eu com as ferramentas de autoconhecimento que eu uso, né? Eu sei que para mim é imprescindível eu ter um tempo com o meu companheiro à noite todos os dias, sabe? Entendi. Então eu me organizo pra ter isso. Tem gente que não precisa disso todo dia tão intensamente. Eu preciso. Então eu vou organizar as minhas outras demandas em relação ao que é prioridade pra mim, né? E a partir daí as coisas vão fluindo melhor, porque quando a gente faz de uma maneira que não tem a ver com aquilo que a gente falou no outro episódio, né? Com os nossos valores essenciais, a gente precisa conhecer esses valores essenciais. É só quando a gente conhece esses Exatamente. valores, a gente sabe o que é prioridade. Exato. A gente consegue organizar a rotina, né? Exatamente, é. E eu trago aqui um outro ponto também, o quanto é difícil para os homens isso. Porque a gente acha que só as mulheres precisam disso, né? Porque normalmente é a mulher que toma conta da casa, é a mulher que normalmente tem essas funções, né? De organizar a casa. Na minha dinâmica da minha casa, eu sou a principal. Meu marido me ajuda com muita coisa, ele é contribuição com muita coisa. Mas eu sou a cabeça que vou gerenciar o negócio. Então, a comida, o mercado, o que precisa, o que não precisa, a roupa de cama trocou, não trocou, toalha, isso, roupa. Então, essa dinâmica na minha casa sou eu que organizo. Contas até sou eu que organizo. Porém, meu marido me ajuda muito, é muita contribuição mesmo. Então, mas o entender que para o homem também é importante isso, né? Porque eu acho que tem duas questões aqui. E vou falar como mulher. Primeiro, que o homem chega um determinado momento, ele fala, não preciso fazer nada. Mas isso é provocado por vocês, mulheres. Porque na realidade, quando a gente assume as rédeas e a gente não dá espaço para o outro, a gente está causando um desequilíbrio nesse lugar. A gente quer fazer tudo. Por quê? Exato. Por quê? Né? Não tem sentido querer fazer tudo. Então a gente causa um desequilíbrio, né? É algo legal até que a gente pode fazer. Eu sou muito assim, não sei se você que tá ouvindo, vendo aí a gente é assim também, mas eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda, né? Apesar do meu companheiro ser super solícito e tá sempre ali, e tá junto mesmo com as coisas, eu às vezes preciso de uma coisa diferente, né? E é difícil pra mim comunicar, falar sobre isso, né? Pedir essa ajuda, porque eu acho que eu tenho que dar conta de tudo. Então, o que a gente fez lá em casa que super funcionou foi pré-estabelecer as tarefas. Porque eu não preciso ficar falando. Ele sabe o que ele tem que fazer e eu sei o que eu tenho que fazer. Legal, muito legal. É uma dica, viu, gente?
Eu peço ajuda mesmo. E tem algumas funções que é assumida aqui com ele, entendeu? Tipo, quebrou alguma coisa, é ele que vai consertar. Carro, eu não entendo nada e não quero entender. É ele que resolve a vida do carro. Então tem algumas coisas que já... Mas eu também tenho 11 anos casada. Então meio que a gente se conversa só de olhar um para o outro. Já intuitivamente é direcionado uma função para um e uma função para o outro. Mas tem casamentos com muito tempo e que mesmo assim as pessoas não conseguiram criar isso, né? E eu acho que o mais importante é essa troca mesmo, né? Porque a gente tem uma rotina, não tem jeito, a gente vai ter uma rotina que vai sustentar a nossa vida. Essa é uma rotina familiar. Ela é super importante, ela é um pilar, ela vai sustentar a sua vida. Não estou dizendo que o trabalho não vai sustentar, o trabalho é um outro pilar da sua vida, né? Uma outra esfera da sua vida que é tão importante quanto. Mas que ambas as estruturas, né, da nossa vida, família, trabalho, amigos, grupos sociais e por aí vai, né? Vou botar aqui uma religião / espiritualidade, porque eu não vou colocar assim, né? O autoconhecimento em si, misturado aqui um pouquinho. Tudo isso é importante a gente saber dar tempo para eles, né? A individualidade, a gente dá tempo para a gente mesmo, a gente ter tempo. Então, essa distribuição de demandas no dia, construir isso de uma forma que seja saudável, requer realmente muito autoconhecimento e muita presença. E entender também que quase nunca você vai dar conta de tudo e vai estar tudo equilibrado, né? Esse seria o ideal. Mas assim, muitas vezes na nossa vida, a nossa energia tá mais focada na família, na relação, o social tá um pouco de lado, o trabalho tá um pouco de lado. Depois, o trabalho tá em foco, né? Então entender que isso é dinâmico, né? Que não é... Por isso que eu falei muita presença. Porque a presença, ela vai te dar a capacidade de se auto-observar. E entender onde faz mais sentido para você naquele dia de entregar mais demanda, né? Às vezes eu programo a minha rotina de um jeito, só que no meio do dia eu vejo que eu tô muito inspirada para poder fazer alguma outra coisa. Cara, eu sinceramente, eu paro e eu vou fazer o que eu tô inspirada, porque se eu faço o que eu tô inspirada, eu faço muito rápido e eu faço muito melhor. Então, quando eu me percebo mais inclinada para fazer uma coisa, eu mergulho nela. Ainda mais eu que tenho uma dinâmica bem flexível e eu posso construir, porque eu também trabalho de casa, minha casa é a minha estrutura familiar, eu tenho meu escritório, eu tenho algumas coisas marcadas ao longo do dia que eu não posso desmarcar, mas eu tenho flexibilidade. Então, quando eu vejo, quando eu me observo e me percebo muito inspirada para alguma coisa, e eu estou usando essa palavra inspiração, e não entendam que é só uma coisa criativa, apesar do meu trabalho ser muito criativo, mas não é só uma coisa criativa, às vezes é mental mesmo, mas é uma inspiração mental, uma inspiração artística. Uma vontade de fazer. Isso, uma motivação, um entusiasmo, né? Voltado para aquilo. Eu paro e vou fazer. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele liberta mesmo nesse sentido, entende? Isso, até pra gente não construir rotinas rígidas, mas rotinas flexíveis. Eu também sou super assim. Eu tenho lá o meu planejamento, a minha programação, mas dependendo do que eu esteja, se bater uma super vontade de fazer outra coisa, sim, eu vou nessa, aproveitando, porque realmente quando a gente tá com vontade, motivação, inspiração, a gente faz muito melhor, a gente faz muito rápido e depois a gente tem um senso de satisfação também, que é uma beleza. Um senso de satisfação, é uma realização. Se torna uma realização pessoal. Nossa, cara, eu fiz muito bem feito. E eu fiz muito bem feito, por quê? Porque você se autoconhece, você se observa, você entende como você pode performar melhor. Então, tipo, é muito grandioso poder ter esse olhar pelas coisas, entende? Ele realmente amplia. E isso é muito contra o que o mundo ensina pra gente. Tudo isso que a gente está falando é muito contra o que o mundo ensina. Porque dentro dessa sociedade patriarcal, e aqui não são todas as famílias assim, o homem trabalha, não pensa em nada, e a mulher faz tudo ao mesmo tempo, porque hoje tem muita mulher que trabalha. A gente sabe que está muito desconstruído já, pelo menos no meu universo está muito desconstruído, pode ser que no universo de muita gente não esteja, mas a gente acaba se juntando com pessoas que faz mais sentido pra gente, né? Que são mais parecidas com a gente.
Então, mas mesmo assim, tem muita exigência. E tem muita exigência nossa interna e inconsciente. Muito mais do que exigência dos outros. Uhum. A nossa exigência interna, a minha chefinha interna tá sempre aqui. Com um pauzinho na mão assim, aí. Mas sabe por quê? Porque nós empreendemos. Então é o perfil do empreendedor, entende? Ele tem o chefe dele interno. O empreendedor que não tem o chefe interno não empreende. Não consegue empreender, entendeu? Então, se você não tem o seu chefe interno te cobrando, se você normalmente precisa ser conduzido, possivelmente é uma pessoa que tem mais habilidade e que vai performar melhor sendo um CLT, tendo um chefe. E se conhecer esse ponto, gente, é muito importante. Eu não tenho um chefe, não, eu devo ter uns 4. É uma coisa de maluco. E tem hora que eu falo, calma, olha só, vamos bater um papo, porque não tá dando. Faz uma reunião com todos pra acalmar os ânimos. Uma reunião de gerentes, né, de chefias. Cara, não tá dando, entendeu? Que cobrança é essa? Então, a ferramenta de autoconhecimento que eu utilizo tô enlouquecendo, os meus chefes estão me cobrando e não dá para viver desse jeito. Sabe o que eu faço? Eu paro tudo. Eu boto um maiô e vou nadar. Ou, dependendo de como eu tiver, se eu estiver mais exausta, eu vou fazer uma aula de yoga. Então, assim, vai depender um pouco. Se eu tô com energia que parece que eu vou matar alguém, eu vou pra piscina. E eu aprendi uma coisa. Na piscina, quando eu mergulho, eu não escuto barulho. Eu escuto só a água. Então, isso me ajuda a silenciar a minha mente. E aí, uma dos meus chefes calarem a boca e eu vou gerenciando isso. Mas isso eu consegui desenvolver testando várias coisas, né? E por isso que entender pontos que são muito importantes e a gente ter eles dentro da nossa rotina e o resto você muda, ok. Então, para mim é muito importante acordar e ter uma dinâmica dentro da minha casa que eu alimento a minha cachorrinha, eu passeio com ela, eu organizo rapidamente a casa porque está sempre organizada, eu organizo rapidamente e aí eu começo o meu dia. Mas eu começo o meu dia, eu já tenho que ter feito exercício físico, eu já tenho que ter cuidado da minha casa, porque se eu não fizer de manhã, eu não vou fazer depois. Porque eu não tenho hora para parar de trabalhar. É isso. É muita loucura, né? Mas isso é autoconhecimento puro e aplicado. É autoconhecimento puro. Deixa eu só aproveitar e te fazer uma pergunta, Rafa, aproveitando que você é astróloga maravilhosa. Dá dicas pra galera de como elas conseguem enxergar dentro do mapa delas, ou até dentro do desenho humano, como que elas podem colocar uma rotina mais harmônica na vida delas. Então, no mapa astral, a gente tem alguns pontos. A gente tem, na verdade, uma casa, né, do mapa, que é a casa 6, que é uma área da vida que fala especificamente sobre rotina, né? Então, lá, o signo que a gente tem nessa casa, se porventura a gente tiver planetas ali, eles vão indicar qual é o melhor tipo de dinâmica pra gente, né? Como que a nossa energia flui melhor ao longo do dia e a nossa produtividade. Então, você pode analisar a sua casa 6 do seu mapa natal, você pode analisar o seu ascendente, o seu signo ascendente, ele fala sobre o seu ritmo de vida, né? Eu, por exemplo, tenho ascendente em touro. Touro é um signo mais lento, mais cauteloso, mais de devagar e sempre. Então eu sei que esse é o meu ritmo, não adianta eu fazer as coisas correndo, sabe? Então a gente pode analisar o ascendente, a gente pode analisar a lua. A lua fala sobre nutrição e autocuidado, né? Então, pra gente relembrar aquelas coisas essenciais que a gente tem que ter no nosso dia, que é um autocuidado com a gente, sabe? Que vai trazer toda essa energia que a gente precisa para fazer o resto das coisas que são necessárias. Então a gente pode olhar para nossa lua, que é o que nutre a gente, o nosso sol, que é o que traz alegria. Então eu trago assim no mapa astral esses 4 pontos que a gente pode avaliar. E no desenho humano, nosso tipo áurico, né? O nosso tipo áurico e a nossa estratégia. Mas se você souber o seu tipo áurico no desenho humano, você já entende como a tua dinâmica energética funciona, né? Então, por exemplo, você é uma geradora manifestante. Você tem essa capacidade
de gerir vários projetos e fazer várias coisas, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, ao longo do dia. Você pode construir uma rotina baseada nisso. Sim. Meu tipo é diferente, eu sou uma projetora. Então, eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. E focar, intensificar. Eu fico louca quando eu tenho que fazer duas coisas. Eu fico louca. É uma coisa de cada vez. E eu organizo o meu dia para utilizar desses meus picos de produtividade depois da minha baixa de energia que eu sei que eu vou ter. Sabe? Então, quando a gente respeita a nossa energia, o nosso tipo áurico, a gente também consegue fluir melhor e a gente consegue organizar toda uma rotina. Uma dúvida. Como que fica quando você, que é uma pessoa que tem que fazer uma coisa de cada vez, convive com uma pessoa que faz tudo de uma vez só? Então, muita conversa, muito alinhamento. E assim, né, gente? É difícil a gente ter a nossa rotina perfeita sendo mãe, tendo uma família, convivendo com outras pessoas. Sim. A gente vai testando e experimentando, né? Sendo mãe, eu tenho que fazer mais de uma coisa de cada vez. Sim. Mas eu deixo pra fazer essas coisas que não é o que vai tomar muito da minha energia. As coisas que eu sei que eu preciso focar e concentrar mais, é o momento que eu tô sozinha em casa. Entendi. É o momento que a Maia tá dormindo, é o momento que o meu marido tá fazendo outra coisa. Eu tô sozinha pra fazer isso, né? Eu prefiro, ao invés de dar atenção picada pra minha filha, né? Fazendo coisas enquanto eu tô com ela. Quando eu tô com ela, né? Então, a gente sabendo das diferentes dinâmicas energéticas, até dentro da família, isso é um tema bem interessante da gente estudar, a gente consegue fazer adaptações e tornar a nossa rotina o melhor dentro do possível. Que legal, né? Muito interessante, né? Porque se você for pensar, é um sistema. A família é um sistema, né? É um emaranhado. E como que esse emaranhado, que é cada um com um aspecto completamente diferente, porque somos completamente diferentes, convive, constrói harmonia dentro desse emaranhado. É muita loucura, né? Então, eu me lembro que primeira gravação que a gente fez, a gente estava falando sobre ciclos femininos e você falou sobre o processo da maternidade em si, não da maternidade, mas o do ter gerado um filho, como você ficou completamente diferente, como você se tornou completamente diferente. E eu vou fazer uma comparação, e se a gente for parar para pensar numa dinâmica, e você falou que você ficou completamente diferente, só que você não raciocina muito. Você vive, entra num flow, porque se você parar para raciocinar, você pira, né? E se a gente for fazer uma comparação, o sistema em que a gente vive é uma família com pessoas completamente diferentes e elas precisam criar uma harmonia ali dentro. Se a gente for parar para raciocinar, não existe harmonia. Como que vai casar? Entende? Então, é por isso que eu falo muito para as pessoas às vezes. Tem muita gente que fala assim para mim, eu penso demais, eu sou muito racional. Eu falei, olha, todo mundo pensa demais. A cabeça foi feita para pensar e ela vai pensar 24 horas. Todo mundo é racional. Ser humano é racional. Porque a racionalidade faz parte de nós e da nossa espécie ser humano, né? Agora, esse não é o seu único sentido. Essa não é a sua única função. Se você não soma tudo, aí a racionalidade ela vai ficar perdida. Porque ela precisa realmente somar com os outros sentidos para que a gente construa harmonia. Porque às vezes construir uma harmonia, uma dinâmica de família é uma coisa muito complexa, racionalmente. Mas não é só a racionalidade que constrói isso. Então você tem que juntar tudo realmente. Entende? Não, é difícil fazer sentido. Mas a gente sabe o que cabe a cada um de nós, dependendo dos nossos limites, do nosso funcionamento, que é diferente de um para o outro. E fazer esses testes, adaptações, experimentações, é o que de melhor a gente pode fazer para cada um encontrar o seu papel ali, o que te cabe e alinhar essa rotina ali de acordo com isso. Legal, eu acho essa frase ótima. É difícil fazer sentido. Eu rio por quê? Porque, na verdade, se a gente estiver pautado na racionalidade, é quase impossível fazer sentido. Então, você precisa misturar mesmo, né? E entender que... Aí a gente mescla todos os episódios, né? E entender que a racionalidade, ela é um potencial até masculino. E o sentir é um potencial feminino, é uma soma, literalmente, né? E você tem todas as energias dentro de você. A feminina e a masculina. E o autoconhecimento é inclusive isso, né, Rafa? Você saber lidar com todas essas energias que existem dentro de você. É muito lindo, né? Muito lindo. Eu sou apaixonada.
É incrível como tudo faz sentido quando a gente não racionaliza. Quando você sai dessa loucura de precisar dar lógica pra tudo, né? Tudo começa a fazer sentido. Exato. Paradoxal, né? Completamente. Essa é a vida, né? É a vida. A vida louca. Vida louca que a gente vive. Fica esse convite aqui pra galera poder mergulhar nisso, né? Refletir sobre isso, né, Rafa? Quais são os pilares da sua rotina que te sustentam, que você não vive sem, que você precisa fazer para cultivar o seu bem-estar e o que pode ser ajustável ali ao longo dos dias, né? Sempre lembrando de fazer aquilo que te traz de volta para você mesmo, né? Tipo, nadar, mergulhar, para você se reequilibrar e poder depois fazer o que tem que ser feito com muito mais presença e produtividade. Autoconhecimento é isso, né? É você mergulhar. Eu só vou fazer mais um adendo, porque tem muita gente que chega em mim com um problema específico. E aí a gente mergulha nesse problema específico. E aí a pessoa, tipo, ela acha que em 2, 3 sessões resolveu. E aí ela vai embora. Só que autoconhecimento não é isso. A gente mergulha nas camadas mais internas, mais externas, né? Do externo para o interno. Então, assim, você resolve o problema que está te incomodando, o maior. E quando você vai entendendo quem é você e mergulhando dentro de você, você vai resolvendo essas camadas, que são as que estão te incomodando mais, e aí você vai adentrando dentro de você e vai entendendo como você funciona para cada vez mais estar alinhada com você. Exato. Entende? E aí esse mergulho, né, de ir te alinhando, é o que vai te fazendo convite para você poder ter uma rotina mais equilibrada. Eu acho que é bem isso, né? Quando a gente conhece esse cerne, independente de onde a gente tá, do lugar, né, do momento de vida, a gente sempre consegue recomeçar e viver aquela rotina independente de qualquer coisa fora da gente. E entendendo que a gente vai mudando, né? Que foi o que a gente falou num dos episódios passados. A gente muda, nós somos cíclicos, né? Vamos mudando sempre, mas sempre temos uma estrutura principal. Isso. E essa estrutura principal, que é o autoconhecimento, que é a sua essência, se alinhar com ela para poder sempre manter uma harmonia. Gente, é muito prazeroso poder se aventurar na vida. Viver se aventurando é muito prazeroso. É muito prazeroso. Mas o viver se aventurando com prazer, só o autoconhecimento te proporciona. Com certeza. Né? Acho que é isso, né, Rafa? Você quer falar mais alguma coisa? Não, só queria agradecer por estar aqui de novo. Que bom. E tô animada aí pros próximos episódios. Ai, também. que bom. Como que a galera de casa chega até você? Vocês conseguem me achar no Instagram do Astrologia Elemental ou Ser da Nova Era. Os dois estão aqui na descrição, tá, galera? Tem mais episódios vindos por aí com a Rafa. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aqui no comentário que a gente vai dar nossa opinião e poder tentar contribuir da melhor forma. Lembrando que os podcasts sempre são cápsulas de conteúdo, é uma pontinha para te gerar curiosidade, para você poder mergulhar ainda mais dentro do seu autoconhecimento, certo? É isso aí. Beijo grande. Tchau.